Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para a quinta aula da nossa catequese tradicional, o terceiro episódio sobre o primeiro artigo do Credo, encerrando esse tópico, que é Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nas outras duas aulas a gente falou sobre Deus Pai e a criação e sobre os anjos. E nessa aula a gente vai falar sobre o homem. Então, já deixa o like, te inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das próximas aulas e escreve aí embaixo qual é a criatura mais nobre criada por Deus sobre a Terra. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já respondendo a pergunta para vocês poderem escrever aí embaixo, a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a Terra é o homem, que é uma criatura racional composta de corpo e de alma. Alma essa que é a parte mais nobre do homem, porque ela é a substância espiritual do homem, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de possuir o Senhor eternamente. E essa alma humana, ela não pode nem ser vista, nem tocada, porque ela é espírito. E diferentemente do corpo, a alma humana nunca morre. E essa imortalidade da alma é provada tanto pela fé quanto pela razão. Não obstante, o homem é livre em suas ações. E cada um de nós sente, dentro de nós mesmos, que podemos fazer uma ação ou deixar de fazê-la. Ou então fazer uma em vez de outra. Um exemplo disso é, se eu voluntariamente contar uma mentira, eu sinto que eu poderia deixar de contar essa mentira e simplesmente ficar em silêncio. Ou então que poderia ter falado de forma diferente, dizendo a verdade. Bom, é por conta dessa alma humana que nós afirmamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme consta no livro do Gênesis. Porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus, e também de aproveitar eternamente da sua presença. E essas perfeições refletem em nós um raio da infinita grandeza do Senhor. E bom, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o primeiro casal que ele cria é Adão e Eva. E ele os faz em estado de inocência e de graça santificante, mas logo eles caíram desse estado por conta do pecado. Bom, além da inocência e da graça santificante, Deus ainda deu outros dons aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Dons esses que deveriam ser transmitidos, junto com a graça santificante, aos seus descendentes. Esses outros dons que Deus deu a Adão e Eva eram 4. A integridade, que era a perfeita sujeição dos sentidos à razão. A imortalidade, a imunidade a todas as dores e misérias. E a ciência proporcionada ao seu estado. Mas como nós falamos, nossos primeiros pais pecaram. E o pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência a Deus. Por terem pecado, Adão e Eva perderam a graça santificante e o direito ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Mas vocês já pensaram o que teria ocorrido a Adão e Eva se eles nunca tivessem pecado? Bom, se Adão e Eva nunca tivessem pecado, mas tivessem se conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e em paz nesse mundo, eles teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para desfrutar a vida eterna e gloriosa, assim como o Senhor fez com Nossa Senhora, a única criatura humana que jamais pecou. E dentre todas as criaturas, seres humanos ou anjos, aquela que mais amou a Deus. E bom, vale pontuar aqui que esses dons de que gozavam Adão e Eva não eram de forma alguma devidos ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e sobrenaturais. E por isso, uma vez que Adão desobedeceu ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça alguma, privar Adão e toda a sua descendência, nós, desses dons. Bom, Adão não transmitiu a nós os dons préternaturais que ele recebeu de Deus, mas ao invés disso, ele transmitiu a toda a sua descendência o pecado original. Porque esse pecado ele não é só de Adão, mas é também nosso, apesar de ser de uma forma diferente. Vejam, o pecado original é próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato da sua vontade, e portanto nele foi pessoal. Mas é próprio nosso porque, uma vez que Adão pecou sendo a cabeça e fonte de todo o gênero humano, esse pecado é transmitido aos seus descendentes por geração natural, e por isso ele é para nós pecado original. E a razão pela qual o pecado original se transmite a todos os homens é porque, uma vez que Deus conferiu ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons préternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo Adão desobedecido na sua qualidade de pai e cabeça de todo o gênero humano, ele tornou a natureza humana rebelde a Deus.
Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão em estado de rebelião contra Deus, destituída da graça divina e dos outros dons. O pecado original ainda causou 6 danos em nós, que são a privação da graça, a perda da bem-aventurança, a ignorância, a má inclinação, todas as misérias dessa vida e, finalmente, a morte. E sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto por uma única pessoa, a Santíssima Virgem Maria, que foi preservada por Deus por um privilégio especial em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, depois do pecado de Adão, se Deus não tivesse usado de misericórdia para conosco, nenhum homem poderia se salvar. E essa misericórdia oferecida por Deus ao gênero humano foi a promessa imediata feita por Deus a Adão de que no tempo certo o Senhor enviaria um Redentor divino, o Messias, que iria libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. E esse Messias prometido por Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos ensina o 2º artigo do Credo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nós vamos estudar na próxima aula. Beleza? Com isso, então, a gente encerra o 1º artigo do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro das próximas aulas. Peço também que rezem por mim e desejo que Deus abençoe vocês, abençoe as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês e pelas famílias de vocês. Obrigado pela companhia até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima!